Olá, tudo bem, pessoal? Para você que está chegando agora no meu canal, eu sou o Gilberto Freitas, então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos e seja bem-vindo. No último vídeo eu falei qual era a importância das técnicas de teatro desenvolvidas na educação de forma pedagógica dentro da sala de aula. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei do teatro profissional ao teatro pedagógico. Na década de 80, eu participei de uma companhia teatral Enigma aqui em São Paulo, participando de vários espetáculos a nível profissional, participando aí em festivais de teatro. Na década de 90, eu fui morar em Nova Chavantina, Mato Grosso. E na década de 90, chegando em Nova Chavantina, eu fui dirigir espetáculos. Era uma área que me instigava muito, que eu gostava muito, e fui dirigir peças de teatro. Na década de 90, eu criei a Companhia Teatral Tintim por Tintim e apresentamos vários espetáculos até meados de 2003. Quando foi em 2004, eu recebi convites de professores, diretores de escolas, para ministrar cursos, e palestras de como trabalhar a escrita de forma dramatizada. Como pegar um texto e dramatizar esse texto. E a partir de várias oficinas, me chamou muito a atenção porque os professores falavam assim: poxa, Gilberto, você tinha que estar na sala de aula, esse seu jeito de você se expressar, essa habilidade, essa comunicação, então vai para a sala de aula, traz isso para a escola. E eu ficava me perguntando, poxa, qual o benefício que tem realmente de fato? Porque embora aquelas palestras, aqueles mini cursos que eu oferecia para as escolas, era sempre com aquele foco profissional, do teatro profissional. Então, a partir de 2004, eu fui fazer pedagogia para poder compreender essa linguagem dentro da sala de aula. Qual era a importância, como trabalhar as técnicas de teatro na sala de aula, quais os benefícios que esses alunos, esses professores, essa comunidade estudantil poderia ter através das técnicas de teatro. E aí no ano de 2005, já fazendo a faculdade de pedagogia, eu criei em paralelo à faculdade já a Mostra Estudantil de Teatro de Nova Chavantina. Naquele ano de 2005, foi um experimento, porque como eu estava recebendo conteúdos científicos de forma pedagógica, eu fui aplicando já nessa mostra de teatro, porque eu vi que a coisa era muito bacana, era muito legal. E já no primeiro ano de 2005, os professores que participavam das peças de teatro, eles tinham que participar de uma oficina de capacitação de 40 horas. Por quê? Como aquele professor ia dirigir um espetáculo, como ele ia trabalhar com as técnicas de teatro, se ele nunca tinha tido assim contato com esse mundo. Então, a partir dessas oficinas de capacitação de 40 horas, os professores foram montando seus espetáculos e eu ia aplicando junto com os professores as dinâmicas de leitura, de expressão corporal, trabalhando sobre música, sonoplastia, iluminação. Enfim, no ano de 2005 nós tivemos aí a participação de 11 grupos. Nesse primeiro ano de 2005, o nome nem era Mostra Estudantil de Teatro, foi Concurso Estudantil de Teatro. Mas já no ano de 2006, fazendo a faculdade, vendo que essa linguagem pedagógica era totalmente diferente daquela linguagem do teatro profissional, nós mudamos o nome de Mostra Estudantil de Teatro. Nós mudamos o nome de concurso para Mostra Estudantil de Teatro. Por que essa mudança já do nome de concurso para mostra? Porque o concurso tem muito aquela coisa da competição, de aquele determinado grupo ser melhor, receber a melhor premiação e tal, e nunca foi meu enfoque dentro da educação esse aspecto de concorrência nesse nível. Então a mostra ela foi criada porque a coisa mais importante que nós observamos já no final de 2005 foi o aprendizado que o aluno teve durante o ano na construção dos seus espetáculos. Então, no final do ano,
quando ele apresentava as peças de teatro, ele mostrava não só para as pessoas, né, que assistiam os espetáculos, mas mostrava para si também o que ele tinha adquirido de conhecimento e de habilidade. O mais importante era como esse aluno chegava no início do ano, qual era o caminho que ele percorria durante o ano através das oficinas, né, através dos laboratórios, porque dentro da montagem dos espetáculos, esse aluno também passou pelo mesmo processo que os professores tinham passado. Então tinha dinâmicas só de voz, só de expressão corporal, só de criação de personagem, o que dentro da leitura dramatizada, né, quais os diferentes tipos de leituras que tinham, interpretação de texto. Uma coisa fantástica foi pegar aqueles alunos que no início do ano tinham maior dificuldade de leitura, de interpretar texto, de verbalizar palavras, até de se comunicar, né, com a sua sala. Quando esse aluno chegava no final dos espetáculos, lá no final do ano, ele já tinha passado, né, por etapas e visivelmente ele tinha crescido como pessoa, como ser humano. E todo esse trabalho teatral, ele refletia diretamente lá dentro da escola. Por quê? Porque aquele aluno, né, que participou da Mostra Estudantil de Teatro, ele mostrava consideravelmente um crescimento na sala de aula, não somente na área de língua portuguesa, que estaria ali mais próxima do teatro, mas em comportamento, né, a observação, né, ele se situava melhor na escola, ele passou a ser um aluno mais comunicativo. Então esse teatro não era feito aquele teatro assim, não, eu vou pegar aquele aluno que leva um jeitinho que ele tem aquela habilidade. Não, todos os alunos que chegavam na Mostra Estudantil de Teatro eram vistos em primeiro lugar como ser humano. Então foi muito gratificante, né, todo esse processo, porque, para falar a verdade, depois de 12 anos de Mostra Estudantil de Teatro, na construção de mais de 220 espetáculos, eu posso dizer assim que eu mais aprendi do que ensinei. Então, por quê? Porque dentro do teatro profissional você tinha lá, né, você tinha uma técnica de teatro que para aquele determinado aluno que tinha uma determinada dificuldade, dava certo. A mesma técnica, né, o mesmo exercício para outro aluno já não dava certo. E aí o que a gente tinha que fazer? Você tinha que se capacitar, estudar aquele aluno, né, e aplicar novamente aquele exercício até chegar no resultado para que aquele aluno resolvesse aquele problema. Quantas vezes nós tivemos problemas, né, com a voz, por exemplo, o aluno que chegava no início do ano falando e chegava no final do ensaio, ele ficava sem voz. Então qual era o problema? Então, diante, né, dessas técnicas de teatro aplicadas de forma pedagógica, o que mudou? Qual era o diferencial? O diferencial foi a linguagem. Nós adaptamos aquela linguagem do teatro profissional, né? Porque no teatro profissional, quando o ator é convidado para participar de um espetáculo, ele já traz, né, determinadas características, o diretor já escolhe o ator para determinadas características para aquela personagem. Então o trabalho do ator, né, um dos trabalhos do ator, esse trabalho árduo de construir um espetáculo profissional, é a caracterização da personagem, né? Tem atores que vão até morar em determinados locais com aquela linguagem para ele fazer aquele conhecimento e tal. Já na arte dramática, o teatro na educação, né? Na arte educação, esse aluno ele recebia esses elementos, essas dinâmicas, para ele se ver melhor como ser humano, né? Então, espera aí, quem eu sou? Onde que eu moro? Como que é a minha voz? Como que eu respiro? Como que eu ando? Como que eu observo a minha volta, a minha comunidade? Como que eu observo as pessoas na minha escola? Então, as atividades, né, dramáticas dentro da sala de aula, aplicadas de forma pedagógica, ela oferecia a esse aluno, ela oferece a esse aluno um potencial de ativar as habilidades que ele tem e que na maioria das vezes ele não tinha consciência.
Então nós tivemos assim casos, por exemplo, interessantes que eu posso citar aqui, de uma aluna que numa determinada mostra, no final da mostra, né, ela pediu a palavra no final do espetáculo e de uma forma surpreendente, porque eu também não sabia desse caso, eu fiquei sabendo só no final do ano, só quando ela fez a apresentação da peça dela, que quando ela chegou ao teatro, ela ia 3 vezes por semana no CAPS, tinha problemas de depressão, tomava remédio controlado, e ela falou: olha, Gilberto, depois que eu ingressei na peça de teatro da escola, eu nunca mais precisei tomar remédio, eu nunca mais tive aquela sensação de depressão. Então o teatro, todas essas técnicas, todo esse trabalho me fez renascer uma outra pessoa dentro de mim. Então olha que bacana. Um outro fato também interessante, né, que eu posso citar aqui, é que essas atividades, né, quando elas foram levadas para dentro da escola, tiveram professoras que criaram um movimento dentro da escola, na biblioteca da escola. Quando a gente fala assim da leitura dramatizada, nós também podemos falar sobre contação de histórias. Como que eram normalmente aquelas contações de histórias? A professora pegava o livro, né, e simplesmente lia para os alunos aquela história. Já quando essa professora teve contato com todas essas técnicas de expressão, essas técnicas vocálicas, o que ela fez? Ela criou já naquele texto, né, naquela história que ela escolhia e chamava os alunos ali, durante a semana, várias salas de aula, tinha um dia e um horário que criaram dentro da escola para ter a contação de histórias. Então ela utilizava já na contação de histórias a voz caricata. O que é a voz caricata? Então, por exemplo, você vai contar uma história e aí tem lá um fogão, né, dentro da história. Então como que esse fogão fala, né? No contexto, esse fogão tem a voz grave, a voz fina, como que é isso? Eu me lembro que tem uma história, né, até depois foi levada para a peça de teatro, que esse fogão tinha a voz achocolatada, né? Então ele falava: eu sei cozinhar e assar biscoitinhos deliciosos para você merendar, né? Então a professora começou o quê? Para ela verbalizar essas palavras, né, a voz caricata, ela tinha que trabalhar com toda a sua alma, ela tinha que trazer. Então assim, ela não contava a história, ela era a história não passava por ela era a história. Então como que ela pegava o ser dela e levava para aquele mundo mágico da contação de histórias, né, para aquela história que ela estava contando? Então foi bacana porque também dentro desse contexto, né, no envolvimento ali das escolas do município, desde as séries iniciais até a universidade, nós podemos pegar um caso também na universidade de alunos que, quando foi acadêmicos, né, que foram apresentar seu TCC, quando ele chegou lá, deu de cara com a banca ali, ele saiu correndo, chorando, desesperado. Ele não conseguiu se expressar. E ele não conseguiu se expressar não por ele não dominar o assunto, né? É porque ele tinha entraves, tinha coisas que ele trazia ali, provavelmente de crianças, toda uma trajetória de vida, que ele tinha aquela timidez e não conseguia encarar uma banca, né? Porque a gente sabe o peso que tem isso. Então, esse acadêmico começou a participar do teatro. E quando ele chegou lá na universidade, já no ano seguinte, ele já não pensava mais assim: eu vou ter o TCC, eu estou com medo daquela coisa toda tal. Não, ele já pensava, né? Como eu vou apresentar da melhor maneira? Como eu vou utilizar todas essas técnicas que eu aprendi no meu trabalho científico? Então, eu acho legal compartilhar com vocês toda essa trajetória minha, porque eu vim do teatro profissional, né? Eu vim do teatro técnico, e quando cheguei lá em Nova Chavantina, toda essa questão do teatro, como o teatro ficou muito forte, o movimento do teatro ficou muito forte na cidade, num determinado momento, aí é que eu fui para a educação. Então, eu posso dizer assim, que dentre todas essas atividades, né, que foram desenvolvidas na escola, qual foi a principal atividade que logo de início, né, fez toda a diferença nesse trabalho?
foram as atividades de relacionamento, foram as atividades de espontaneidade, foram as atividades de imaginação, foram as atividades de observação e foram as atividades de percepção. Então, esses 5 conjuntos de atividades, né, eles interagem entre si, claro, mas que nem como a atividade de relacionamento, né? Nós vamos falar no próximo vídeo um pouco mais disso, mas só para você ter uma ideia. Quando a gente desenvolve atividades de relacionamento, você trabalha no relacionamento grupal, né? A primeira imagem que vem é você trabalhar como eu me relaciono com as pessoas. Mas tem uma coisa fantástica, que é como você se relaciona consigo, né? Como eu me relaciono comigo, para depois eu entender como eu estou me relacionando com o mundo que está à minha volta. Então, para finalizar esse vídeo, eu deixo aí essa mensagem, né, dessa trajetória fantástica. Por quê? Porque foi exatamente nesse momento que as técnicas de teatro se transformaram em ferramentas pedagógicas. E não é porque nós criamos a mostra de teatro, peça de teatro, que essas técnicas deveriam ser trabalhadas só na peça de teatro. Pelo contrário, todas essas técnicas, elas podem e devem ser trabalhadas dentro da sala de aula. E pode ser em língua portuguesa, pode ser na matemática, pode ser na física, né? Quantas vezes a gente já viu por aí professores que ajudam os alunos a decorarem tabelas periódicas, né, com música. Então, quando eu falo atividades globais de expressão, elas são extremamente importantes dentro da sala de aula para a formação, para despertar as habilidades dos alunos. Entenderam? Então é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até lá!